Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por todo nome eu sei, tu és digno do louvor, e eu cantarei tão grande é o meu Deus, é o meu Deus, tão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Ó Senhor, só Tu és grande,
só Tu és grandioso e só Tu és digno de todo o nosso louvor, Senhor. Obrigada mais uma vez porque até aqui nos ajudaste. Obrigada porque neste último domingo do ano nós podemos celebrar, Senhor, de que Tu foste presente a cada dia das nossas vidas e queremos Te dar toda a honra e toda a glória nesta manhã, neste culto. E pedimos para que, em nome do Teu Filho amado Jesus, Tu possas abençoar-nos neste culto, que tudo possa ser feito para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos louvar o Senhor com o hino Hosana. O Rei da Glória, vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Saber com o amor que tens por mim, te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Irmãos, vamos então voltarmos para a palavra do Senhor. E hoje o Senhor colocou no meu coração partilhar-vos um texto das Escrituras do qual eu extraí este título: Sempre Preparados. E já vamos ter a oportunidade de ver ou de pensarmos a razão de tal. Vamos, acima de tudo, começar com a leitura, e essa leitura está, então, na primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo 3, versículos 8 até o versículo 15. Todavia, a nossa meditação incidirá mais sobre o versículo 15, mas, como eu digo, normalmente um texto fora de contexto serve de pretexto, e eu gosto sempre de o enquadrar, porque ele, quando foi escrito dentro de um propósito que está subjacente aos versículos anteriores e, naturalmente, também àqueles que se seguem. Então, vou pedir um voluntário. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Obrigado. Até aqui, então, a porção da Palavra de Deus para a nossa meditação. Vamos orar. Ó Senhor, queremos mais uma vez nos alegrar por estarmos reunidos
para te louvar, para te adorar, para agradecer, Senhor, todas as bênçãos que tens derramado sobre nós, particularmente neste ano que está quase a chegar ao fim. E queremos agora também pedir, Senhor, a tua direção para a meditação da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, então, como veem, o texto é riquíssimo em exortações que o apóstolo Pedro faz às igrejas, porque esta é uma epístola universal, não é uma epístola que saibamos dirigida a uma igreja em particular, como acontecia em algumas das que o apóstolo Paulo escreveu, aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, mas ainda essas próprias epístolas eram partilhadas depois. Ele próprio exortava que essas epístolas corressem as várias igrejas, provavelmente até manuscritos, cópias da carta original. E esta é, então, uma das cartas chamadas universais. E, para podermos perceber, no início do texto, pelo menos na minha Bíblia, tem lá um título que, não, como nós costumamos dizer, o editor procurou encontrar os temas e agrupá-los e nomeá-los, e diz então que a paciência na aflição. E também seguindo o exemplo de Cristo. Penso que alguns provavelmente terão o mesmo título. Outras poderão dar outro título mais ou menos parecido em relação ao conteúdo deste grupo de versículos que seguem a partir daqui. Então podemos dizer que o amor fraternal, eu creio que, não sei se mencionei há pouco, deve ser algo que está bem presente, ou deve estar bem presente na Igreja. E pela graça de Deus, este ano que estamos a passar, estamos aqui já numa de balanço, esse amor fraternal foi notório, tem sido sentido, o amor uns para com os outros, no sentido de suprir, dentro dos possíveis, as necessidades, sejam elas materiais, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Mas também, ao mesmo tempo, seguindo o exemplo de Cristo. E ele é, sem margem para dúvidas, o modelo para o qual nós continuamos a olhar, pondo a nossa fé naquilo que ele foi, naquilo que ele é, naquilo que ele fez por nós ao dar a sua vida na cruz do Calvário. Talvez por isso, e andando um pouco para trás, no slide anterior, antes do 15, vem o 14, por acaso, no 14, isso não anda para trás? Era logo o slide anterior. Ok. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais os que e não mais com medo deles, nem vos turbeis. Se padecerdes por causa da justiça. Esta ameaça, ainda há pouco falávamos e ouvíamos falar dela também na escola dominical, pairava sobre a Igreja. Muitos, e ainda muitos hoje, em algumas partes do mundo, estão a padecer por causa da justiça. Por causa da justiça, não falo da justiça humana, mas da justiça divina. Pelo facto de testemunharem a sua fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem muitos países no mundo onde não há liberdade religiosa.
onde não temos a oportunidade de nos reunirmos livremente para adorarmos o nosso Deus, para podermos ter comunhão uns com os outros, para podermos meditar na sua palavra. Então, e depois, então, no versículo 15, há ali e eu achei por bem juntar o 14 e, por sinal, eles ficaram no mesmo slide, porque quando encontramos esta expressão antes quer dizer em vez de, ou, para além disso, façai algo. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estai sempre preparados. Cá está a expressão, sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a esperança, a razão da esperança que há em vós. Sempre preparados. Olha, vejam lá o que é que eu me lembrei acerca de sempre preparados. Quem é que nós... Ainda não. Quer dizer, no slide seguinte ainda pode ser. Quando nós pensamos em alguém que esperamos que esteja sempre preparado, o que é que nos passa pela cabeça? Armados. Sim. E quem é que está, em regra, armado? Não falo no Brasil, porque lá há muita gente armada. Ou nos Estados Unidos, particularmente. Eu acho que estão armados em parvos. Mas pronto. Armados. Armados. Minha mãe também está sempre preparada. Com a pistola? Pois eu ia dizer isso, as mães estão sempre preparadas. Minha mãe toda essa palavra está boa. Com a caçadeira? Não, preparada para nem é. Não caçadeira. Não. Você... Isso aí é outra preparação. Está bem. Então, mas voltemos agora aqui. Desçamos à terra. Olha, ali foram as canetas que desceram à terra. Desçamos à terra. Estar preparados. Quem é que nós pensamos ou esperamos que estejam preparados? O exército, os bombeiros, os hospitais, a polícia, nas diversas entidades que a compõem. Então, passamos sempre aqui ao nosso primeiro slide e, naturalmente, o que me veio logo à mente foi os bombeiros, cujo lema é vida por vida. E o facto é que realmente, embora algumas vezes surjam queixas de que a resposta não é tão imediata quanto a esperada ou a necessária, mas, por regra, eles estão sempre prontos para sair quando há uma emergência. Tem que haver alguém de piquete, digamos, para isso. Eu, inclusive, não coloquei ali, mas outros lemas. Este é um dos lemas mais conhecidos ou usados pelos bombeiros. Vida por vida. O que quer dizer que cada um daqueles homens ou mulheres estão dispostas a dar a sua vida pela vida do outro, que vão salvar. Outros dizem, então, não sabemos se voltamos, mas vamos. Não sabemos se voltamos, mas vamos. E quantos foram e não voltaram? Outros dizem, então, alguns com juramento, não tenho aqui mais nenhuma expressão, com juramento de cumprir aquilo que dizem. Portanto, ainda que com o risco da sua própria vida.
existe então aqui um pacto ou um compromisso que é feito. Faz-me lembrar então o exército, o juramento que é feito pelo exército, pelos soldados que juram defender a sua pátria. Então, o slide seguinte ainda tem a ver com bombeiros e eu vou pedir ali para lerem aquela legendazinha mais pequenina. Enquanto muitos festejam, há então muitos ou alguns que passam o Natal a salvar vidas. E esta foi uma imagem que extraí naturalmente da internet no dia 25 de dezembro deste ano. Agora do inverno passamos para o verão e sabemos pelas notícias aquilo que aconteceu particularmente este ano no país e o risco que estes homens e mulheres correram para conseguir debelar os incêndios que houve. Portanto, sempre preparados. Os outros que vêm a seguir, então, é o exército. Como já foi aqui mencionado, seja por terra, seja por mar, seja por ar, precisam de estar sempre preparados. Aqui temos aquele era por água, ainda que fosse por terra, mas também a Força Aérea, do qual muitas vezes alguns são lançados para acudir ou defender a integridade territorial de um país face às ameaças que possam surgir a qualquer hora. E então a polícia. Claro que eu levei a coisa ao extremo, não é? Não são estes polícias que vemos em regra, e até nem queremos vê-los muito, mas sabemos, é bom saber que eles existem, não é? Portanto, são a polícia de choque, exatamente, que ultimamente já temos visto atuar em determinadas condições, mas é lamentável quando elas têm que acontecer, porque é para impor a ordem quando alguém está a fazer alguma coisa que vai contra a ordem pública. É aquela velha máxima que nós dizemos que a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. E muitas vezes esquecemos-nos desse pormenor. Então, mas o que é que isto tem a ver então com o nosso tema? Sempre preparados. E o Senhor colocou este tema no meu coração para partilhar convosco numa altura que estamos a fazer a passagem do ano. Ainda pensei e partilhei com a Isabel e pensei, falo agora ou falo depois no primeiro domingo do mês e do ano? Mas no primeiro domingo do mês e do ano temos a celebração da ceia. E então era complicado misturar as duas coisas, particularmente com aquilo que eu gostaria hoje que fosse feito. Sintetizei este versículo em duas partes. Sempre preparados para santificar a Cristo. Por isso, este é o teor do versículo 15. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Santificar. Santificar significa, então, tornar algo ou alguém santo. Segundo ou sagrado, peço desculpa que aqui o reflexo da luz às vezes não me ajuda também a ver. Sagrado ou
separado para. E particular, esta é uma definição mais abrangente e mais lata do significado de santificação, mas aquela que nós podemos atribuir particularmente no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus é separados para um propósito divino. Separados para um propósito divino. O Senhor nos salvou e simultaneamente nos santifica para nos preparar para um propósito divino. Como às vezes eu digo, o Senhor não nos salvou para simplesmente ao domingo nos virmos sentar aqui, cantar alguns cânticos. À terça-feira, eventualmente, aqueles que podem ou que têm meios ou tempo para isso, nos reunirmos via Zoom. Não, há um propósito. Um propósito que Deus tem para cada um de nós. Faz-me lembrar aquele hino: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Como é que esse trabalho vai ser feito se não for por ti? Há muito trabalho que fica por fazer por negligência, ou por ignorância, ou por falta de pedirmos ao Senhor: Senhor, o que queres que eu faça para te servir? E vamos ter a oportunidade de ver mais à frente algumas dessas formas de podermos servir ao Senhor. E mesmo quando estamos a servir o nosso próximo, por isso o versículo diz: santificai ao Senhor, como Senhor nos vossos corações. Nós não estamos, quando estamos a servir um irmão, quando estamos a servir uma irmã, quando estamos a servir as crianças, quando estamos a servir a igreja, estamos em primeiro lugar e acima de tudo a servir o Senhor. E eu, quando estava a pensar e a esmiuçar o versículo, há aqui coisas que talvez passam despercebidas e que merecem a nossa atenção. Em vossos corações. É um facto que o serviço deve ser prático, mas é um serviço que deve vir de cá de dentro. Servimos ao Senhor de coração, não por obrigação, não para inglês ver, como a gente costuma dizer, não para parecer bonito. Não, devemos servir ao Senhor de coração, em nossos corações, que depois se traduz nas mais variadas coisas. Desculpem usar aqui um exemplo, mas eu tenho que usar exemplos práticos para aplicar às nossas vidas. Nós, para começarmos aqui às 10, temos que estar aqui às 9, para que tudo esteja preparado. E para estarmos aqui às 9, muitas vezes temos que estar às 8h30 num ou noutro local para ir buscar irmãos para estarem aqui, porque precisam de transporte. Mas precisamos de estar sempre preparados e fazê-lo como ao Senhor e fazê-lo de coração. Em segundo e último lugar, então, porque hoje só temos 2 pontos, devemos estar sempre preparados para testemunhar de Cristo. E este foi o título que eu encontrei para resumir a segunda parte do versículo. Para estai
sempre preparados para responder com mansidão e temor a alguém que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Sempre preparados. Ainda tem sido mais do que uma vez, mas a semana passada nós tivemos um jovem adulto, um adulto jovem, a ajudar-nos lá a preparar algumas coisas em nossa casa. E eu não perdi a oportunidade de dizer quem era, o que fazia, o que queria. E no primeiro dia ele não disse nada. No segundo dia ele confessou que era crente, mas que tinha estado, ou tem estado, durante alguns anos, afastado dos caminhos do Senhor. Mas que tem sentido ultimamente a necessidade de voltar aos caminhos do Senhor. Mas se não tivesse havido da minha parte a abertura de lhe falar, provavelmente ele, como nós dizemos em bom português, fechava-se em copas. Não é? Ou seja, também não diria nada. É na nossa relação com o próximo que nós devemos estar sempre preparados para dar testemunho da nossa fé. Com mansidão e temor. Não é para confrontar, não é para agredir, não é para dizer eu é que estou certo e tu estás errado. Deve haver sensibilidade da nossa parte ao falarmos das coisas do Senhor. Quando falamos das coisas do Senhor e daquilo que Ele representa para nós, é tudo. A obra é do Espírito Santo. Ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não convenço ninguém. É a obra do Senhor. E devemos-lo fazer com temor. Temor a quem? Temor a Deus. É o único a quem nós devemos temer. Ou ter temor, ter reverência, ter respeito. Não é temor no sentido de ter medo. Mas para que aquilo que dizemos coincida com aquilo que nós praticamos. Então, com amor, com mansidão, peço desculpa, e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A todo, não só aqueles que nos pedem, mas àqueles que o Senhor nos permite também testemunhar. Deve ser, e é, sem margem para dúvidas, a nossa missão aqui. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como na Samaria, até aos confins da terra. Estou a citar Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Ainda hoje estávamos na escola dominical a falar sobre este tema que é tão importante e que hoje habita em nós. O Espírito Santo, e Ele que nos dá a ousadia para levarmos a sua mensagem àqueles que estão à nossa volta. A razão da esperança. Qual é a razão da nossa esperança? A razão da nossa esperança é Cristo. Porque é por Ele que nós temos acesso a toda a graça de Deus. Porque pela graça somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.
E é importante que nós possamos testemunhar qual é a razão da esperança que há em nós. Ainda há pouco também, e estou a falar para aqueles que perderam a escola dominical, né? Estou aqui a puxar o Johan ou a Isabel, que normalmente têm a responsabilidade, ou a Andreia, no que diz respeito às crianças. A escola dominical não é menos importante do que o culto. E nós devemos aproveitar todas as oportunidades para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é aí que nós podemos perceber qual é a razão da esperança que há em nós. E a razão da esperança que há em nós é a certeza da vida eterna. Falávamos há pouco sobre, particularmente, a teologia católica, em que, começando pelo batismo infantil e terminando na extrema unção, estou a falar dos polos, não é? Pelo meio existe todo um conjunto de sacramentos que a Igreja impõe ou pratica ou diz que as pessoas têm que o fazer para ganhar a salvação. Salvação essa que não é ganha pelos nossos méritos, de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com eles. Porque de acordo com eles é pelas obras. E mesmo assim, depois, aqueles que eventualmente cumpriram todo esse leque de sacramentos, do qual o matrimónio também está incluído, depois no fim, então ainda ficam a rezar missas pela salvação da alma, porque não há garantia ou a certeza de que a pessoa esteja salva. Mas que teologia é esta? Qual é a razão da esperança dessas pessoas? As quais, quando nós falamos, dizem: eu cá tenho a minha fé. Eu não ponho em dúvida que tenham a sua fé. Pode ser na pessoa errada ou nas coisas erradas que não dão a certeza da vida eterna. Quando Cristo, na realidade, é aquele que nos oferece gratuitamente essa vida. Sempre preparados. E então eu termino com este slide de John Wesley, onde ele diz então que todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. Estar pronto para morrer poderá ser visto de duas perspectivas. Pronto para morrer porque, sabendo que partir e estar com Cristo, conforme Paulo diz, é muito melhor. E não sei porque é que nós, sabendo disto, estamos sempre desejosos de ficar cá mais uns diazinhos, mais uns anozinhos, prolongar a nossa vida aqui, quando a vida na glória é melhor. Paulo, contudo, debate-se, ele diz propriamente: mas se o tempo que eu viver na carne der algum fruto, então não sei, de ambos os lados estou em aperto. E esta é a caracterização da nossa vida. Mas o crente deve estar sempre preparado para morrer. Não sabemos dia ou hora, mas uma coisa sabemos: partir e estar com Cristo é bem melhor. Até que o Senhor nos chame, devemos estar preparados para pregar. Para pregar significa, então, usar as oportunidades que Deus nos dá para testemunhar. Estarmos sempre preparados para partilhar a razão da esperança que há em nós. Então, é a razão para perguntar: estamos preparados? Estou eu preparado? Estás tu preparado? E ao mesmo tempo
como nós costumamos dizer, ou no fim do ano, ou no início do ano, é uma oportunidade de nós partilharmos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deixo essa parte agora entregue depois à Isabel, mas vou dar um tempo de testemunho. O micro está aqui à frente. Se alguém desejar partilhar as bênçãos, partilhar as lutas, partilhar as dificuldades, partilhar eventualmente alguma derrota, não é? Temporária, porque a vitória está garantida, que o Senhor tem trazido ao longo deste ano às nossas vidas. Serei eu a começar. Fica-me bem. Este ano tem sido, como sempre acontece, todos os anos, ano de luta, de dificuldades. Hoje ainda não temos connosco, pensávamos que ela iria estar connosco. A nossa neta está este ano a estudar na Holanda e ao mesmo tempo isto foi uma prova a qual o Senhor nos colocou no sentido de tentarmos apoiá-la neste propósito, sabendo de antemão que familiarmente da parte do pai ou da mãe não iriam ter grandes possibilidades. Ainda assim, o Senhor tem-se revelado de uma forma maravilhosa, porque o pai tem colaborado e tem ajudado, mas é nestas pequenas coisas, ou às vezes grandes, que nós podemos ver a mão do Senhor agindo e vendo a forma como Ele é fiel e não falha nas suas promessas. Já temos aqui uma mensagem. Irmãos, quero agradecer todas as orações pelo meu pequenino. Foi um grande susto. Foi uma... Olha, agora faz mesmo não. Eu não sei se foi que aconteceu ao meu menino. Uma convulsão. E ninguém sabia o que estava a acontecer. Nós vimos um menino morto. Completamente. Um grande susto. Para mim é o resto da vida com este susto. Nunca assisti a um susto tão grande. Graças a Deus foi socorrido pelo pai primeiro. Chamou-se o 112 e teve a fazer exames e a fazer análises, raio-x, análises ao sangue, análises à urina, acusava uma infecção. Depois, toda a noite no hospital com a mãe. Depois, sobre a manhã, durante a noite, depois fez as análises, viram os resultados de uma infecção. Sobre a manhã, quando depois os médicos vieram, foram ver de onde é que vinha a infecção. E então era um vírus, um vírus, e pronto, não descobriram. Pronto, lá aquelas coisas que eles dizem, não descobriram nada de mais, era um vírus. E graças a Deus depois veio para casa durante a noite passada. Hoje ainda não soube nada, vamos agora para as Caldas. Durante a outra noite teve febre, voltou a ter febre às 4 da manhã, mas está bem disposto, graças ao Pai, graças às vossas orações, queridos irmãos. E esperamos que não volte a acontecer, mas se voltar a acontecer, os pais já estão preparados, já sabem como agir e ensinaram. Uma convulsão
E foi muito mal. Mas pronto, graças ao Pai, graças a nós todos, pelas orações que o menino está bem. E vejam a vantagem de nós podermos usar, nomeadamente o WhatsApp, para partilharmos em grupo estes assuntos que ocorrem durante um tempo em que não temos culto, mas que estamos em união. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Nós este ano foi o ano de muitas perdas e também de muitas conquistas. Mas foi mais perda, mas Deus esteve sempre lá presente para nos amparar, nos consolar, e a igreja também. Queríamos agradecer pelas orações. É claro que a batalha ainda continua, mas e eu agradeço na mesma as aflições que nós temos passado, porque quando temos aflições, acho que o mais a mão de Deus agir em nós. E não vamos duvidar do amor de Deus, que Deus está presente sempre, a cada momento. Obrigada. Olá, bom dia, irmãos. Agradeço desde já o momento que a igreja abriu para que cada um possa ou fizesse a exposição daquilo que tem vivido ou viveu ao longo deste ano que está praticamente no culminar. Nós, em particular, temos nos debatido com várias e variadíssimas situações, das quais algumas vencidas, outras perdidas, e é que nem um torneio, um campeonato, né? Continuando, é que nem um torneio em que a gente entra com o objetivo de vencer todas ou todos os desafios, mas infelizmente aquela mão invisível que nós sabemos que também age, também vem com as suas táticas e técnicas. E prontos, não foi um ano fácil para nós, essencialmente porque conseguimos vivenciar algumas situações meio estranhas. A gente a terminar uma, a entrar outra, a terminar uma, a entrar outra. Às vezes pensávamos que as coisas acontecessem como se fossem todas elas programadas, ou uma tempestade, todas elas direcionadas a nós. Mas nós temos sido muito fortes para encarar e saber ultrapassar tudo isto. Eu particularmente e a minha esposa, muitas das vezes procuramos fazer as coisas no sentido de ver a nossa filha como a maior protegida no meio de tudo isso. É criança, é inocente, praticamente para ela o mundo ainda é um mar de rosas. E nós procuramos sempre fazer de tudo para que ela não possa viver ou encarar ou estar mergulhada diretamente nestas aflições que a gente vive. E nós devemos e estaremos sempre gratos à disponibilidade, à abertura e não só o espírito de união que há e que reina aqui nesta igreja. Porque todas essas aflições que nós temos enfrentado, em algum momento se calhar pensamos que estávamos a enfrentar sozinhos, mas muitas das vezes nós conseguimos sentir que nós tínhamos a mão, o braço daquelas pessoas que realmente um dia sentiram dor e sabem como é que é sentir uma dor. E por isso nós somos muito gratos a vós
e, acima de tudo, a Deus, né? Porque é por Ele que muitas das vezes os vossos corações, as vossas atenções vão direcionadas a nós. E a nossa maior preocupação nesse momento, se calhar diríamos que a saúde importa mais do que tudo. Sim, realmente ela importa. Mas para quem tem acompanhado as notícias cá em Portugal sobre o processo de imigração, sabe-se que está-se a viver um caos burocrático muito grande. É que nós às vezes pensávamos que as coisas seriam se calhar não tão fáceis, né? Mas também não tão difíceis, porque elas estão tão difíceis que o nível de burocracia que reina na AIMA passa dos níveis de expectativas. E isto é a nossa maior preocupação, é que nós muitas das vezes cumprimos o mínimo e muitas das vezes somos impedidos de aceder a uma e outra coisa porque teoricamente diz que o A, o B não fez, não cumpriu, mas na verdade não tem sido isso. E esse retardar das coisas também ofusca muito dos nossos sonhos, ofusca os nossos objetivos. E quando os objetivos aqui são ofuscados, nos deixa completamente vulneráveis. E essa vulnerabilidade que tem muitas das vezes deixado o nosso ser extremamente tocado e muitas das vezes abalado. Por isso, ainda assim, eu e a minha esposa temos dito que vale a pena continuar porque, acima de tudo, nós oramos para que Deus nos ajude, oramos para que Deus não nos desampare e realmente não tem nos desamparado. Por isso, olhando para o que vivemos de mês a mês neste ano, digamos que, apesar de alguns fracassos, mas devemos ser gratos a Deus e dizer que valeu a pena, porque realmente, se até aqui ainda conseguimos, muitas das vezes estar no seio de vós, é porque realmente Ele nos tem ajudado. E nós não podemos ser ingratos a isso. Por isso, essa vitória não é só nossa. Eu me atrevo a dizer, e sem medo de errar, que essa vitória é nossa, né? Porque vocês sempre estiveram lá para desafiarem conosco todos esses momentos e realmente nós temos sentido e agradecemos muito. Por isso, que o Senhor abençoe cada um de vocês e continue a abençoar cada um de vocês e vale a pena sim continuar, vale a pena sim crer em Deus, porque o seu amor é grande e as suas promessas não falham. Muito obrigado. Bom, eu também tenho muitos motivos para agradecer a Deus esse ano. Obviamente, tive dificuldades e desafios para superar, mas felizmente, agora pensando aqui comigo mesmo, parece que as coisas positivas sempre ganham mais destaque quando eu paro para pensar. É mais fácil de me lembrar das coisas positivas, no meu caso, do que das negativas, o que é um excelente sinal. Portanto, desde a minha conclusão da licenciatura esse ano em junho, agora o início do mestrado, já está trabalhando na minha área, tudo isso eu considero que são vitórias que derivam realmente da atuação de Deus sobre a minha vida, porque não é algo que acontece com todas as pessoas. Vejo os meus colegas também passando por essas dificuldades e não acontece da mesma forma. Não quer dizer, mais uma vez, que estar com Deus signifique somente bênçãos, mas, como diria o John Piper, acabei de mostrar para o meu pai, é melhor passar um inferno com Cristo ao lado do que um mar de bênçãos sem Ele ao lado. E, portanto, eu só tenho mesmo a agradecer a Deus por tudo que Ele me deu esse ano.
podemos deixar de falar das bênçãos. Outrora eu tinha aquele hábito de, quando ia dar início ao ano, fazer um planejamento, mas não olhava os propósitos de Deus, né, e os planos de Deus. Então há muito eu já passei a fazer isso. Eu faço sim os planejamentos, até crio expectativas, mas estou atento ao que Deus quer fazer. E sabemos que, como imigrante que nós somos, às vezes o trabalho não é algo tão fácil dentro da área que às vezes temos expectativa. Mas desde que eu cheguei a Portugal, é algo que eu agradeço a Deus, que eu nunca me senti fora do meu país. É como se eu estivesse ainda no Brasil. Deus sempre ao meu lado, sempre trabalhando. Comentava com o irmão ali agora há pouco, na hora que estávamos fazendo ali o café da manhã. Eu cheguei, vislumbrei, entendeu? No momento em que a Covid estava para chegar, e me perguntei qual é a área que na verdade não fechava. Que área de trabalho de repente não seria fechada no caso de uma Covid. Minha esposa falou, é a área da saúde. Comecei a trabalhar então em casas de repouso. As casas de repouso eu fui trabalhar em hospital privado. Eu trabalhei 3 anos no hospital privado, um dos melhores que tem, o Lusíadas, lá em Lisboa. E atualmente estou trabalhando no hospital público, que ainda é melhor. E agradeço muito a Deus por isso. E também porque em um determinado momento não fiz aquilo que de repente eu quis. Às vezes nós pensamos em fazer uma coisa, Deus não permite, mas é bênção também. Eu pensei, vou fazer um concurso, trabalhar mais perto de casa, é bem melhor, levanto mais tarde. Mas Deus é quem sabe, né? Eu passei em todas as fases e justamente na entrevista eu não passei. Então, assim como eu, outras pessoas que bem capacitadas, entendeu? Não passaram, e depois então veio a resposta, que o melhor mesmo era eu continuar em Lisboa. Então eu agradeço muito a Deus por isso. Quando eu digo melhor, é porque com o tempo, Deus então vai, de uma certa forma, te mostrando, entendeu? Aonde é que você estava colocando o seu pé e não sabia. Então, agradeço a Deus, continuo trabalhando no Hospital Psiquiátrico em Lisboa. Estou muito feliz trabalhando com os colegas ali. E desejo a todos também, né? Aqueles que ainda não conseguiram, que possam também ser abençoados por Deus nessa área, com um bom trabalho. Continuamos, né, irmãos, orando para que essa situação seja resolvida. No mais tudo é isso. E que vem 2026 com Cristo. Amém. Bom, se não houver mais nenhum testemunho que queiram partilhar, acho que tudo aquilo que já ouvimos foi importante. E eu estava ali a ouvir, tive que ir lá cortar aquele ruído, por isso o Johan ficou sem micro, mas vamos ativá-lo. Entre outras coisas, passou pela minha memória as palavras do salmista quando ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele te fará. Quando nós deixamos nas mãos do Senhor as nossas vidas, ele orienta-nos segundo a sua vontade. E há às vezes na altura coisas que nos parecem que não são as melhores, ou que não são aquelas que nós aspirávamos, mas depois mais tarde ele vai mostrar que é aquilo que ele realmente tem reservado para aqueles que o amam. Não há mais nenhum alguém que queira falar, portanto podemos avançar.
Som. Irmãos, este é o momento onde vamos fazer a recolha dos dízimos e ofertas para a casa do nosso Deus e que façamos de coração e não por obrigação, como diz o nosso versículo em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Kumbaya, Senhor, Kumbaya, Kumbaya, Senhor, Kumbaya, Kumbaya, Senhor, Kumbaya, ó Senhor, Kumbaya. Alguém clama, Senhor, Kumbaya. Alguém clama, Senhor, Kumbaya. Alguém clama, Senhor, Kumbaya. Ó Senhor, Kumbaya. Alguém canta, Senhor, Kumbaya. Alguém canta, Senhor, Kumbaya. Alguém canta, Senhor, Kumbaya. Ó Senhor, Kumbaya. Alguém ora, Senhor, Kumbaya. Alguém ora, Senhor, Kumbaya. Alguém ora, Senhor, Kumbaya. Ó Senhor, Kumbaya. Ó Senhor, mais uma vez na Tua presença queremos Te agradecer por seres o grande provedor das nossas vidas e da Tua casa, Senhor. Obrigada, Senhor, por teres colocado no coração de todos aqueles que contribuíram, Senhor, o desejo de contribuir para a Tua casa, para a Tua obra, e pedimos para que também abençoes aqueles que não conseguiram contribuir, mas que estão a contribuir de outras formas, com o seu tempo, com a sua energia, Senhor, e pedimos para que estas ofertas e dízimos possam trazer avanço à Tua obra, avanço na Tua casa, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigada por todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Irmã Manuela, este versículo que nós temos hoje aqui tem muito a ver consigo, não é? E com todos nós. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, 1. Damos graças a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem dado e que algumas delas foram partilhadas há pouquinho também conosco. Louvamos o Senhor pelas melhoras que Ele deu ao Simão, ao bisneto da nossa irmã.
Temos algumas pessoas que não estão aqui hoje conosco e uma delas é a irmã Merrei. Ela tem estado bastante gripada, bastante doente até, e passou o tempo todo em casa, este tempo de festas, este tempo todo para muitos de festança, e para outros o tempo de celebração do Natal passou em casa e realmente não muito bem fisicamente. Ela já está bem melhor, mas teve receio de estar hoje connosco e então ela disse que iria estar online. Por isso agradecemos a Deus pelas melhoras que lhe tem dado, mas continuemos a orar pela nossa irmã. Não quero também deixar desta vez, anunciar a boa semente. Nós temos estes livrinhos connosco. Eu vou já pedir ao pastor para levar lá para trás, para nós não podemos esquecer. Quero que levem um para cada um de vós e se tiverem alguém para oferecer, levem também. Uma outra forma de nós podermos pregar é através de oferta de algo tão importante. Uma meditação diária, um pensamento diário, um pensamento bíblico por dia é muito importante. Por isso, damos graças a Deus pela Igreja de Águeda, que tem até hoje, já há alguns anos para cá, nos permitido ter este livrinho da Boa Semente. Obrigado, irmãos, em Águeda, pela oferta que nos dão e aquilo que nós podemos partilhar também para os nossos irmãos. Queremos também convidar todos os irmãos a estarem connosco na nossa reunião de oração online, à terça-feira, às 9 horas da noite. Iremos enviar o link para o grupo e para todos aqueles que desejavam ou desejam estar connosco. Por isso, vamos ter o tempo que o Senhor, que tem sido um tempo de desafio, um tempo de luta, e podemos ver o que é que o Senhor tem feito, é realmente muito, muito, muito bom. Por isso, não vamos esquecer, terça-feira, às 9 da noite, o culto de oração via Zoom. Eu vou pedir ao grupo de louvor, então, para voltar para a frente. Irmão, vamos ficar de pé para acabarmos nosso culto com o coro Rei dos Reis. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia, uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Pai, e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. Revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foi à cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu o que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Deus Pai, e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Pai dos Reis.
Cristo, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram e os anjos a louvar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Glória a Deus Pai e a Jesus, glória aos santos Espírito, majestade, Pai dos céus, para sempre eu louvarei, para sempre eu louvarei. Vamos, pois, então terminar este tempo com uma palavra de oração. Bendito Deus e Pai, com gratidão nos nossos corações que temos podido passar na Tua presença não só este tempo, mas todo este ano que perto está de terminar. E pedimos, Senhor, a Tua bênção para o ano que se aproxima e que ele possa ser repleto, Senhor, das maiores bênçãos do alto que vêm por meio do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos mais uma vez por aqueles que não puderam hoje estar connosco e Tu sabes os motivos, ou porque estão ausentes das suas casas e do próprio país, mas também, Senhor, outros por motivos de enfermidade. Tu os possas, Senhor, fortalecer, os possas estabelecer, os possas curar. Queremos, Senhor, entregar todas estas coisas nas Tuas mãos, gratos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possam ser